nosso Deus. Nós estamos na casa do Senhor e já podemos sentir o movimentar das águas neste lugar, o movimentar da presença do Espírito Santo, e como é bom sentir esta presença. Como é bom saber que Ele está na casa, que Ele está no controle, que Ele está no comando. Como é bom saber que Ele tem primazia nas nossas vidas. E você escolheu a melhor parte, a parte de estar na casa dEle, tendo o privilégio de adorá-lo e de glorificar ao nome do Senhor nosso Deus. Verdade é que cada um tem a sua experiência com Deus, cada um tem o seu particular com Deus. Deixa eu já perguntar aqui, quem aqui conhece o Senhor Jesus há mais de 5 anos? Levanta a mão assim para eu saber. Quem aqui conhece a Jesus há mais de 10 anos? Há mais de 15 anos? Há mais de 20 anos? Há mais de 30 anos? Glória a Deus. Quantas experiências você já teve com o teu Senhor? E é muito bom, presbítero Mateus, nós temos experiência com o Senhor Deus. Nós sabermos quem Ele é de fato, de verdade. Não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele, de caminhar com Ele, de que os olhos consigam contemplar a grandeza, a magnitude do Senhor nosso Deus. Quando nós escutamos histórias da Bíblia Sagrada, e eu quero convidar você comigo agora a viajar nas Sagradas Escrituras. Quando nós escutamos falar de Abraão, quando Deus no capítulo 12 chama Abraão, Ele faz promessas, e nós vamos ver as promessas sendo cumpridas na vida de Abraão. Nós vamos ver que as maravilhas que Deus fez na vida dele, a proeza de ver o cordeiro sendo providenciado do nada. Não existia cordeiro ali naquele monte, existia o sacrifício chamado Isaac, e do nada Deus faz aparecer ali o cordeiro, e pela primeira vez nós vamos ouvir a palavra Jeová Jiré na Bíblia Sagrada, ou seja, Deus proverá. Assim como Deus, através da boca de Abraão, havia dito que Deus ia prover o cordeiro, Deus proveu o cordeiro para si. É muito bom ouvir que Deus gritou, bradou dos altos céus, dizendo: Abraão, não faça tal, pois eu sei que agora você acredita em mim. Eu sei que agora você tem fé em mim, Abraão. E a partir de então, Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Tanto no Oriente Médio quanto aqui nós conhecemos Abraão como o pai da fé. E como é bom ouvir dizer que Moisés foi resgatado com mão forte, e ele é de forma milagrosa conduzido naquele rio, o rio Nilo, e ele chega até a princesa, a filha de Faraó, e milagrosamente alguém que ia morrer, não morre mais, agora vira príncipe do Egito. E depois ele sai em disparada, e nós vamos ver as grandezas de Deus ali na sua vida, Deus fazendo coisas poderosas na vida dele. Nós vamos ver o mar se abrindo, nós vamos ver maná caindo do céu, carne caindo do céu, através da história de Moisés. E nós vamos ver os profetas, as profetisas, os sacerdotes, os reis, vendo e fazendo milagres na presença de Deus. Imagine, nós vamos ver os profetas Elias e Eliseu fazendo milagres através da presença de Deus. Isso é muito bom de se ouvir. E aí nós vamos para o Novo Testamento, e também nós vamos ouvir histórias maravilhosas. Nós vamos ouvir a história de uma mulher que está há 12 anos com fluxo de sangue. E ela está ali agora naquela situação, e de repente ela ouve falar de um Deus chamado Jesus, e ela vai até ele. E pela fé ela chega ali dizendo: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E ela o fez, rompeu todas as dificuldades, todas as barreiras, e ela chegou ali, e ela foi curada. E a gente escuta uma palavra dessa, e a primeira sensação que tem dentro da alma é o quê? Glória! Como é bom ouvir que um paralítico está há 38 anos num tanque chamado Betesda. Chega Jesus ali para ele e de repente fala: você quer ser curado? Então toma a tua cama, toma o teu leito, levanta e anda. Como é bom ouvir um paralítico que tem 4 amigos e de repente
uma cama é descida ali naquele lugar, naquela casa. Jesus olha, fica admirado com a fé daqueles homens e diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, levanta, toma a tua cama e anda. Como é bom ouvir falar de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, cego, e de repente ele começa a clamar a Deus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus para, olha aquela cena e cura aquele cego de forma instantânea. E nós vamos ver vários milagres de Jesus operando. Nós vamos ver várias proezas Jesus fazendo. E como é bom ver e ouvir proezas de que Deus fez. Como é bom saber que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu disse aqui, fiz um paralelismo de pessoas que têm 10, 15, 30 anos de evangelho. E quantas experiências aqueles que assim o têm já o tiveram. Quantas pessoas viram milagres já acontecendo. E eu posso afirmar categoricamente que também o vi. Eu vi câncer já sendo expelido. Eu vi pernas sendo esticada e crescendo. Alguém olha e fala: mas isso não acontece. Eu já vi crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Eu já vi milagres acontecendo. Eu já vi alguém que tinha o atestado ali, o óbito, já em mãos, pronto para avisar e chamar, providenciar tudo ali, o momento fúnebre, o culto fúnebre, mas de repente a mulher que havia sido morta, ela chega andando na casa. Eu já vi isso. Eu já vi milagres, proezas. Eu já vi providência chegando de Deus na hora certa, no momento certo. Milagres acontecendo. Como é bom nós vermos, ouvirmos e presenciarmos milagre. E eu tenho certeza absoluta que você também já viu milagres acontecendo. Você já viu Deus fazendo coisas grandes, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso. Mas eu quero ler um texto sagrado que está no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, o capítulo é o de número 13, dos versos 54 a 58, que vai dizer assim: e chegando à sua própria pátria, ou à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que maravilhavam-se e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus já havia feito muitos milagres, mas naquele momento, naquela ocasião, ele não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e é essa que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei se é possível até apagar as luzes aqui, mas que você já viu um grão de mostarda? Alguém já viu aqui pessoalmente? Ótimo, muitas pessoas já viram. Para quem não conhece, se você pegar ali um coentro ou uma pimenta do reino, sem ela estar moída, é parecida, é semelhante. Só para você ter uma dimensão. Mas eu coloquei aqui uma foto, não sei nem se dá para você ver, mas tem uma mãozinha ali em cima dela. É uma mão grandona aqui e um dedinho ali apontando. Aquilo ali é um grão de mostarda. Bem pequenininho. E a Bíblia vai dizer da seguinte forma: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa ao colar, e ele assim o fará. Mas a pergunta que eu te faço agora: e quando falta fé? Como é que está a tua fé hoje? Eu disse aqui das maravilhas, e é muito bom quando nós temos uma fé desse jeito. E tem gente que tem. Você olha para a pessoa e pode estar passando o problema que for, pode estar passando a dificuldade que for. A pessoa olha e fala: vai dar certo. Não, eu tenho fé, o milagre vai acontecer.
É bom demais, né? E aí a palavra que sai da boca é o quê? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas e quando falta fé? E eu tenho certeza que você já passou um momento assim, ou está passando. Que você olha e fala, será que Deus existe? Será que Deus me ouve? Será que Deus está comigo? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus, Ele se importa comigo? Será que Deus me ama de verdade? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu estou passando essa enfermidade? Por que o desemprego veio? Por que a falta de dinheiro está acontecendo? Por que eu estou passando esse problema no meu casamento? Por que eu estou passando esse problema com meu filho? Por que isso está acontecendo? Quem aqui nunca pensou desse jeito? Será que Deus está comigo? Você pode ter 10, 20, 30 anos, mas existiu um momento na sua vida em que você procurou a fé e a fé faltou. E você olha, e agora? O que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Que caminho que eu vou tomar? E aí eu lembro de uma alegria na minha alma, de uma canção que eu ouvi há 22 anos atrás. E é a canção da minha vida, alguém gostando da minha voz ou não, mas é a canção da minha vida, que vai dizer da seguinte forma: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, das montanhas e vales, desertos e mares. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare, rompendo em fé. Rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver. Segura aí. Cada vez que a minha fé é provada, e a nossa fé é provada praticamente todos os dias. Se Deus é contigo, por que isso aconteceu com você? Se Deus é na tua vida, por que você está passando isso? Se Deus é com você, por que isso tudo está acontecendo? Todos os dias a nossa fé ela é provada. Se não é por pessoas que afrontam a nossa fé, é pelo inimigo da tua alma, que de alguma forma te afronta e tenta tirar, roubar aquilo que você tem. E a Bíblia vai dizer em João 10:10, porque o ladrão, o inimigo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar aquilo que você tem. E aquilo que te sustenta é a fé em Jesus. O inimigo tenta colocar em xeque aquilo que você acredita. O inimigo tenta todos os dias roubar a alegria da salvação que existe dentro de você. Por que você está orando ainda? Para de orar, o milagre não vai chegar. Por que você insiste tanto nesse casamento? Não vai dar certo. Já provou que está dando errado. Larga, fica mais fácil. Por que você está insistindo tanto em empreender? Sai desse negócio, não vai dar certo. Todos os dias o inimigo tenta de todas as formas roubar a nossa fé, roubar a esperança que Deus colocou dentro do nosso coração. Mas toda vez que a nossa fé é provada, sabe o que o Senhor está dizendo?
essa fé não veio, essa dificuldade, esse problema não veio para te matar, não veio para te destruir. O Senhor, Ele está te dando a chance. Olha, eu quero que você cresça. Você vai crescer no seu casamento, você vai crescer como empreendedora, você vai crescer no teu ministério, você vai crescer na tua vida. O Senhor quer que você cresça. Ele quer fazer você crescer, mas para Ele fazer você crescer, você precisa entender que essa fé que você tem, ela vai ser provada. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ficar, e agora, Senhor, para onde é que nós vamos? O que é que vai acontecer? Como que vai acontecer, Senhor? O Senhor proverá. Basta, a sua função é ter fé, é entender que o Senhor Deus, Ele está trabalhando. E nós vamos aqui ver o texto que nós acabamos de ler, dizendo que o Senhor não operou muitos milagres ali por falta de fé, da incredulidade. O Senhor hoje aqui, Ele pode fazer milagres. Eu não sei se tem alguém enfermo aqui, mas hoje o Senhor pode curar. Eu não sei se você quer ser batizada no Espírito Santo, mas hoje o Senhor pode te batizar. Eu não sei se você está querendo dons espirituais, mas hoje o Senhor pode te dar. Eu não sei se você está querendo a restauração do seu casamento, mas hoje Deus pode fazer o impossível, o improvável acontecer na tua vida. Basta você ter fé. Pastor, mas e se faltar fé, o que eu faço? Eu quero ler um outro texto sagrado, que está lá em Marcos, capítulo 9, dos versos 17 até o 24. Olha só, Marcos 9, do 17 ao 24. E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu e lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze. E trouxeram. Quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Continue aí. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha falta de fé, em algumas outras traduções. Imagine a cena. Um homem ouve falar de milagres acontecendo. E o filho dele estava endemoniado, e quando ficava endemoniado, algumas traduções vai dizer lunático. E ele agora fica espumando pela boca, entra no fogo, entra na água. Esse menino está pronto para morrer. Ele está lunático aí andando pela rua. Esse pai ouve falar de Jesus, falou: opa, a esperança está aí. Chegou lá, quem que estava lá? Os discípulos. Aí ele chega nos discípulos e fala: ó, meu filho está assim, faz alguma coisa. E os discípulos fizeram o quê? Foram orar. E oraram, expulsando aquele demônio. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu milagre, não aconteceu nada. E existem momentos na nossa vida que a gente ora, clama, faz tudo e não acontece nada. Pastor, qual é o segredo? É não desistir e continuar confiando no Mestre. Porque no final vai dar tudo certo. E você precisa ir até o final. E agora Jesus se apresenta ali, aquele homem chega de Jesus e fala: ó, os seus discípulos não puderam fazer nada. E agora, me ajuda aqui. E ele conta a história de novo. Jesus olha e se move de compaixão. Eu disse aqui pela manhã a diferença entre dó e compaixão. Jesus não teve dó dele. Ah, que dó desse menino aí agora. Não. Jesus teve compaixão. Ele vai e fala: olha, tudo é possível que crê. Você crê? O milagre vai chegar. O que é que você está precisando aqui hoje? Qual é a provisão que você está precisando aqui hoje? Você crê? O milagre vai chegar. É só você crer. Aí você está olhando assim: pastor, mas e quando falta fé?
Aí você precisa entender o que Jesus fez. Jesus olha para ele e joga a responsabilidade. Se você crê, o milagre vai chegar. Aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu creio. Sabe aquele dia que você está assim, todo murchinho? Senhor, eu creio, né? Mas, sabe como é, né? Ajuda aí a minha falta de fé. Ajuda aí, que eu sou tão falho, tão pecador. A primeira coisa que você precisa ter é o que o presbítero Mateus disse aqui pela manhã. É sinceridade diante de Deus. Você precisa falar para ele: eu não tenho fé, não. Minha fé está tão pequena que eu não sei nem se eu tenho fé. Se esse grão de mostarda aqui é só isso que eu preciso ter, nem isso eu estou tendo. A primeira coisa é ser sincero. E ele com lágrimas. Nada mais sincero do que lágrimas. Não é lágrimas de crocodilo, não. É lágrimas de verdade. E aquele homem estava com lágrimas de verdade. Ele chega e fala: Senhor, eu não tenho. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer milagre. Porque eu já ouvi falar um monte aí. Então eu creio. Acrescenta a minha fé, Senhor. Acrescenta aí a minha fé, Senhor. Acrescenta, Senhor, a minha fé. E aí aquele moço foi liberto. O pai recebeu o milagre. Aí depois os discípulos chegaram no Jesus. E eu amo a palavra de Deus porque o Senhor sempre fala nas entrelinhas. E aí os discípulos: Senhor, por que a gente não conseguiu fazer? Por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus explica para ele: olha, existem algumas castas de demônio que elas não saem senão por jejum e oração. E aí eu quero te perguntar: você quer ter fé? Você quer que Deus acrescente a tua fé? Você precisa ter 2 ingredientes aí na tua vida para a sua fé aumentar: jejum e oração. Pastor, o que é jejum? Jejum é sacrifício. Jejum é renúncia. É lógico que você precisa ter jejum também, mas acima do jejum, ou junto com esse jejum, você precisa ter uma vida de renúncia. Por isso que Jesus vai dizer: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Renúncia. Você está disposto a renunciar a sua vida para fazer a vontade dele? Você está disposto a renunciar ao que você quer para fazer a vontade dele? Sabe por que tem muita coisa que não deu certo na tua vida ainda? É porque você está fazendo a tua vontade e não a vontade dele. Você precisa entender que a vontade dele é soberana. A vontade dele deve prevalecer na tua vida. Tudo que você for fazer, primeiro lugar, é o quê? Reino dos céus e a sua justiça. Não adianta você querer andar paralelo a ele. Não adianta você querer andar do lado de lá. Você precisa andar do lado dele. E você precisa, para isso, renunciar à sua vida. Hoje eu estou numa alegria para cantar. Hoje eu estou que... grupo de louvor que me segure aí, viu? Mas escuta só. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o... Cante bem alto, só se você puder. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, ora mandará. Eu adoro pelo que Ele é.
haja o que houver, sempre será Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, que presença poderosa! Aonde é que está firmada a sua fé? Você precisa entender que tudo que você for fazer precisa estar baseado nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é sobre você, não é sobre a tua vida, não é sobre a tua história, é sobre ele. Por isso que ele precisa ter primazia na tua vida. Você precisa entender que a renúncia precisa fazer parte da tua vida. Você quer que Deus acrescente a tua fé? Renuncia a tua vida. Sabe por que tem muita gente que está com um fardo muito pesado? Porque está fazendo só a sua vontade e não a vontade dele. Por quê? O fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Se o teu está pesado é porque você não está carregando dele. Você está querendo fazer coisa que não é para você fazer. Você está querendo ir para caminho que não é para você ir. Você precisa carregar o fardo dele, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Por isso que a vontade dele é melhor. Ah, mas é que eu não queria fazer do jeito dele. Então você vai dar com a cara na parede. Mas quando você fizer a vontade dele, o rio vai fluir na tua vida. Por quê? Porque a vontade dele sempre é soberana. Pastor, a minha fé está pequena. Então renuncia a tua vida. Começa a viver mais a vida dele. Começa a viver mais os planos dele. Você vai ver que você vai ter uma fé sobrenatural. Pode vir o que for. Eu vou te dizer uma coisa. O que não vai faltar é provação. O que não vai faltar é luta. O que não vai faltar é dificuldade. Mas o que não vai faltar é fé para romper. O que não vai faltar é fé para você acreditar no sobrenatural. O que não vai faltar é Deus te dizendo: eu sou contigo. Caminha um pouco mais, anda um pouco mais. Só que junto com a fé eu preciso ter renúncia. Porque lembra? Sabe por que esses milagres não acontecem? Porque falta jejum e oração. Jejum é renúncia. Oração é intimidade com Deus. Não é só orar, mas é ter sinceridade na oração. Eu vou dizer uma frase aqui que talvez você não entenda de primeiro momento. Mas tem gente que ora todo dia, mas não tem intimidade com Deus. Porque não é o fato só de você orar e viver um sistema religioso dentro do seu contexto. Você precisa ter atitudes na sua oração e sinceridade na tua oração. Você precisa entender que a oração, ela tem que ser um elo de ligação entre você e o seu pai. Quem é o seu pai? Deus. E você precisa ter este elo, todo dia falar com ele. E quando o negócio estiver difícil, não vai para as redes sociais começar a reclamar, não. Não reclama para qualquer pessoa, não. Ah, pastor, mas é que está difícil, eu queria ouvir alguém. Então, tem alguém de experiência, de maturidade para você desabafar, para você contar os problemas da vida. Aqui estão os obreiros, o pastor da igreja para isso. Agora, não fica reclamando para todo mundo, não, sabe por quê? Porque não vai resolver nada e a sua fé vai fazer, sabe o quê? Diminuir a cada dia mais. Agora, quando você fizer aquilo que é certo, tiver intimidade com ele, Senhor, está acontecendo isso, isso e isso na minha vida. Eu preciso que o Senhor... Ah, mas é que eu já estou fazendo, eu já estou falando. Você está falando ou você está impondo? Você está conversando com ele ou você está impondo para ele fazer? Ó, só precisa fazer porque o Senhor é Deus. Ué, você não acabou de cantar? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus? Que intimidade é essa? Que você quer obrigar Jesus de te curar. E se ele não quiser te curar? E se ele quiser te levar para o céu? Pastor, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder mesmo para te levar para o céu, para te lavar de todo pecado, de toda imundícia que tem na tua alma, para você entender que ele faz o que ele quiser. A mulher do fluxo de sangue foi curada, sim ou não? Alguém viu ela andando por aí? Alguém leu a última postagem dela nas redes sociais? Não. O que aconteceu com ela? Ah, morreu? Não viveu para sempre, não? E você está pensando que você vai viver para sempre aqui nessa terra? Sabe qual é o teu problema? Que o problema da maioria das pessoas é que ficam sempre esperando um dia especial para fazer alguma coisa. E eu já disse várias vezes, não espere um dia especial. Faça um dia especial todos os dias. Deixa eu te contar uma coisa. No dia do meu velório,
Vocês ficam com medo de morrer, né? Mas no dia do meu velório, não vem com essas palavrinhas bonitas para cima de mim não, tá? Ah, esse pastorzão aí era benção. O que você quiser falar para mim, fala agora. Acabou o culto aqui, ó. Pastor, parabéns, viu? O senhor é uma benção, obrigado. Vem falar comigo. Vem falar comigo. Não espera morrer para falar não, porque depois eu não vou ouvir. Não espera morrer para me homenagear não, porque depois eu não vou ver. Pastor, o que significa isso? Não espera a pessoa que você ama morrer para você dizer que ama ela. Não espera a pessoa morrer para você lá no túmulo pedir perdão para ela de remorso. Não espera acontecer alguma coisa, não, para você ir lá e fazer. Faz agora. O que você tem para fazer, faz agora. Quem você precisa perdoar, perdoa agora. Quem você precisa amar, ama agora. Não espera amanhã, não. Sabe o que isso vai acontecer? A fé vai começar a brotar mais forte dentro do teu coração, porque você vai viver o evangelho da graça, este evangelho de poder, de transformação que muda a vida do homem e que leva ele para o céu. Para onde é que você quer ir? Você quer ir para o céu de glória? É para lá que você quer ir? Então por que você está com medo dessa vida? Por que você está com medo desse problema? Posso te contar uma verdade? 85% dos seus problemas não vão dar em nada. E você está preocupado à toa. Você está preocupado amanhã, como é que você vai pagar a conta? Você está preocupado amanhã, como é que você vai resolver o problema? Isso se chama ansiedade. Pastor, mas e aí, o que eu faço? Faz o seguinte, vai ler a Bíblia, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar, ele já está cuidando, ele já te deu o ar para você respirar, já te deu força, e ele já está colocando uma fé inabalável dentro da tua alma. Eu disse, 85% dos seus problemas não vão dar em nada. Eu tenho certeza que você já viveu um problema, que você ficou agitado. E agora, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? E você ficou desesperado, correndo para lá e para cá. No dia de resolver o problema, o que aconteceu? O problema resolveu de outro jeito, de outra maneira que você nem esperava. Você olhou e falou, nossa, se eu soubesse que era assim, eu não tinha ficado tão preocupado. Por que você está preocupado? Você não acredita em um Deus que pode fazer milagres na tua vida? Você não acredita em um Deus que pode fazer o impossível acontecer na tua vida? Então lança sobre ele. Ah, mas isso não der certo. Se não der certo, o problema é dele, não é teu. O seu problema e aquilo que você precisa fazer é ir até o final. É não desistir, porque se não acontecer nada aqui nessa terra, se você não conquistar aquilo que você queria, se você não fizer ou obter aquilo que você queria, você vai morar no céu de glória. E se eu esperar alguma coisa de Deus somente nessa terra, eu serei o mais miserável dentre os homens. Onde é que está a tua visão? É porque nós queremos uma fé que nos dê coisas. E a fé que Jesus tem para nos dar, por isso que a gente olha e fala, pega um grão de mostarda desse e fala, ah, minha fé é tão pequenininha, pode vir para cá. A gente olha e fala, minha fé é tão pequenininha, ah, olha como é pequenininha minha fé, sabe por quê? Porque você está querendo uma fé para ganhar coisas. Pastor, mas é errado? Não, você pode ganhar. Se Deus quiser, Ele vai te dar um carro, vai chegar um carro lá na porta da tua casa, você crê? Receba em nome de Jesus. Mas a fé que Deus tem para te dar não é essa. A fé que Ele tem para te dar é para te levar para o céu. É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É essa fé que Deus quer te dar. É essa fé que Deus quer brotar no teu coração, dentro da tua alma. Que você saia marchando aqui nessa noite. Que você saia daqui entendendo. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou do que eu penso. Você acredita nisso? Se coloque de pés em nome.